Ceroli. Estou aqui hoje para dar sequência ao nosso projeto, que eu havia falado para vocês, que com esse período de isolamento nasceu um novo projeto, um outro filho que eu estou gerando, que é esse projeto de ensinar, de colocar para as mães a minha experiência de mãe também, dispor para vocês receitas, informações diversas sobre a introdução alimentar, sobre esse período fantástico que é a introdução alimentar. E depois dessa aula, essa explicação fantástica da professora Cristina, a gente escolheu algumas receitas para vocês e hoje a gente começa com uma receita que foi, na verdade, foi do nosso cardápio, ela já saiu, porque a gente vai sempre manter essa rotatividade de cardápio. E essa receita eu comecei, ela foi criada a partir da necessidade de cozinhar para os meus filhos. Quando eles tinham 6 meses, que eu comecei a preparar, a criar receitas para eles, testar e depois comecei a comercializar. Então a gente separou aqui uma receita super fácil. Aqui nós temos beterraba, de preferência orgânica. Sempre que vocês puderem, tiverem acesso, optem pelos alimentos orgânicos, certo? São mais ricos, são mais nutritivos, são livres de agrotóxicos, então sempre que puder, optem de preferência esses alimentos. Temos aqui o brócolis e alho poró picadinho. A gente pode usar também salsão. Vamos usar aqui só a parte branquinha do alho poró. Aqui nós temos 60 gramas de beterraba, 60 gramas de brócolis. E aqui tem 10 gramas de alho poró. A gente vai finalizar. O alho poró, na verdade, vai ser para finalizar a receita com um pouquinho de azeite extra virgem, tá? Eu coloquei aqui também 10 ml de caldo de frango. Inicialmente, na minha receita não tinha o caldo, tá? Eu comecei exatamente porque a gente vai seguindo esse processo de aceitação da criança, testando se ela é alérgica a determinado alimento ou não. Então, inicialmente foi quando a receita foi criada, eu coloquei só esses 3 ingredientes e depois eu fui introduzindo outros. Então aqui é uma opção para vocês. Eu vou mostrar aqui, se vocês preferirem, podem optar por um caldo de carne, um caldo de frango, tá? Então, todos esses vão ser cozinhados no vapor, tá? Aqui eu coloquei cortado picadinho, em quadradinho, e o brócolis também, os floretes de brócolis. O alho poró, ele tá cortado bem picadinho. Então, eu já coloquei aqui para cozinhar antes, para a gente otimizar nosso tempo. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a beterraba, que já foi cozinhada no vapor. Eu vou colocar ela aqui e vou usar um amassador, tá? Jamais, evitem ao máximo usar liquidificador, multiprocessador. Vamos usar sempre um amassador. Aqui eu tenho esse bem resistente, eu gosto muito. Então a gente vai fazer esse movimento aqui, circular, tá? A gente vai amassar, deixar ele sem desmanchar totalmente, porque o bebê precisa, como vocês ouviram essa explicação agora, o bebê precisa usar a gengiva dele, precisa estimular a mastigação, né? Então a gente vai deixar aqui ele amassado, mas pedaços irregulares, tá? Não precisa ficar muito pastoso, tá? Agora eu vou adicionar o brócolis. Foi cozinhado no vapor. Adiciono o brócolis e continuo aqui. Quando a gente adiciona o brócolis, como ele contém água, ele vai facilitar também o processo
beterraba, porque a beterraba ela é bem resistente, é um pouquinho dura. Então, misturei aqui. Tá. E agora vem a última parte. Eu vou colocar uma informação importante. Antes de vocês dispensarem o caldo dos legumes, o caldo do vapor, deixem ele reservado, porque pode ser que vocês precisem utilizar o caldo no próximo mistura, para poder ficar mais molhadinho pro bebê, tá? Então aqui, pessoal, eu vou colocar, dar uma esquentada, uma leve aquecida no alho poró, um pouquinho, para não elevar muito a temperatura. E aqui eu já posso misturar os meus ingredientes. Então aqui, pessoal, eu dei uma aquecida rápido no alho poró. E aí vou adicionar agora o que eu amassei. O fogo tá baixo, tá? Importante deixar o fogo baixo. Vou dar só uma aquecida rápida. E eu já posso adicionar também, como eu falei pra vocês, o caldo dos vegetais que foi cozinhado. Eu posso utilizar aqui, ó, vou usar um pouquinho do caldo da beterraba, tá? Importante também falar pra vocês que a água que a gente utiliza nesse preparo sempre água filtrada, tá? Nunca usamos água de torneira, água de poço, enfim, vamos usar sempre água filtrada. Aqui vou adicionar mais um pouquinho do caldo da beterraba, tá? Ele já tá com a textura macia, os pedacinhos irregulares. E aqui já tá pronto, tá? Então, se vocês quiserem, como eu falei, optarem por servir o pratinho assim, tá ótimo, já tá saboroso, tá temperado. A gente inicia pela beterraba porque tem um vegetal que tem um sabor adocicado. Então, pro bebê, isso é como ele vem do período de amamentação e o leite materno é um alimento adocicado, então não vai ser tão chocante para o paladar dele. E aqui eu vou adicionar, deixo novamente a opção de vocês, o caldo de frango, tá? Deixo o caldo de frango aqui, que ele vai dar um sabor a esse pratinho. E isso aqui, pessoal, vocês podem usar também à medida que o bebê vai crescendo, vocês podem adicionar caldo de legumes, caldo de frango, caldo de carne, né? À medida que vai passando as semanas, primeira semana de introdução alimentar, é importante que se use um vegetal. E vocês vão começando por aquelas comidinhas amassadinhas que vocês fazem em casa mesmo. Então é importante que vocês observem esse período, essa transição. Se o bebê não apresentou nenhum processo alérgico, então vocês podem abusar da criatividade e usando esses alimentos, essa variação de caldos, de ingredientes. Mais adiante vocês podem pegar a mesma receita, adicionar o franguinho desfiado quando ele já está numa outra fase, tá? Isso aí a gente vai vendo nos próximos episódios. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Indiquem para suas amigas, para suas funcionárias. Nosso objetivo maior com esse projeto é ajudar as mães, auxiliar nesse processo. Quero passar toda a minha experiência como mãe e ajudar o máximo possível a vocês nesse período tão importante, tão lindo, que é a introdução alimentar do bebê, tá bom? Vou colocar aqui para vocês verem como é que vai ficar.
consistência do pratinho. Enquanto mais caldo vocês adicionarem, ele vai ficar mais molinho, mais molhadinho. Então, fica a critério de vocês. E ele fica com uma cor bem bonita, porque a beterraba tem essa cor brilhante. Então, tá aqui um pratinho super nutritivo, saboroso. A gente não adicionou sal, não adicionamos tempero nenhum, como vocês viram. E só carinho, tá bom? Um beijo, espero que tenham curtido.